Se você cansou de trabalhar para um chefe que não reconhece seu trabalho e nem te remunera por isso e quem sabe até humilhação você já passou, é possível você mudar essa situação trabalhando pela internet e com um canal Dark no YouTube sem nem mesmo aparecer, ganhando de 5 a 20 mil reais com o YouTube, assim como eu mesmo faço. Clica no link da descrição e eu te mostro como fazer. E aí a gente chega no Trump, né, que estava lá em Butler, na Pensilvânia, no, no começo desse mês, e estava fazendo lá o seu comício, um dos comícios, né, que ele não era ainda o candidato definido pelo Partido Republicano, né, ainda era considerado um potencial candidato. E o Trump estava lá com seu chapéu do MAGA, né, do Make America Great Again, um chapéu vermelho, que naturalmente, né, destaca no cenário, destaca na paisagem, e o João vai poder comentar a respeito disso aí, em detalhes aí para vocês. Mas ele foi alvejado a uma questão de 120, 150 metros de distância por um rapaz que estava com um fuzil semiautomático, uma R-15, tá? Que é considerado assim uma distância minúscula para um atirador com uma arma dessa. E ele errou a cabeça do Trump por um acaso extremo do destino. Posição da cabeça do Trump naquele exato segundo, aquela fração de segundo que o tiro foi dado, né? A movimentação da cabeça um pouquinho para o lado salvou o Trump de um fim público semelhante ao que o Kennedy teve em 63. Então, é uma falha ridícula do serviço secreto. A diretora, inclusive, foi demitida anteontem, né? Se demitiu anteontem, a Kimberly Tittle. Ela foi demitida numa sessão, depois de uma sessão de interrogatório pelos congressistas norte-americanos, né? Ela foi convocada, ela não se apresentou voluntariamente, ela foi convocada para responder. E ela se demitiu depois de passar uma vergonha absurda, na qual ela se desviou de todas as perguntas feitas a ela pelos congressistas, né? Então, nesse momento, cara, não é só a questão política da eleição do Trump que está ocupando as manchetes norte-americanas, né? Eleição, digo, a eleição possível do Trump, né? Que está ocupando as manchetes norte-americanas, mas também a que nível está chegando a politização do serviço secreto norte-americano. Porque a diretora claramente escondeu informações de congressistas, mano. Isso não é um negócio que acontece todo dia, entendeu? Isso realmente está balançando os alicerces lá. Tá? Então, vou deixar aí tanto para o Marcílio quanto para o João prosseguir os comentários. Quer falar, João? Rapidamente, se me permite, chama atenção também que de todos os quatro presidentes americanos que foram mortos, né, durante seus mandatos, todos foram mortos com armas de fogo, né? Começou lá com o Lincoln, que foi morto com uma Derringer, uma espécie de garrucha, como seria a classificação moderna, ainda de percussão extrínseca, né, uma arma bastante arcaica para os padrões modernos, de calibre .44, lembrando que não existe calibre nominal disso, é só realmente o diâmetro do cano para a época. E em seguida, o Garfield foi morto com um revólver 4.42 Webley. Depois dele, o McKinley com um revólver de calibre real .32, mas não sei exatamente qual que é o calibre nominal, provavelmente o Smith Wesson longo ou curto, não achei essa fonte, mas foi o calibre real de .32. E, finalmente, o mais famoso presidente Kennedy foi morto lá com um tiro de 6,5 milímetros Carcano, em tese, né? Não vamos falar das teorias de conspiração que permeiam esse fato. Mas falando especificamente do Trump, Vilela, o que chama a atenção realmente é o que foi até admitido pela então diretora, a Kimberly Tittle, do Serviço Secreto, a falha colossal. Teve um parlamentar que perguntou exatamente se a diretora do Serviço Secreto admitir que foi uma falha colossal do Serviço Secreto. E, de fato, a resposta dela foi afirmativa. Por quê? Cerca de uma hora antes, mais ou menos, o Thomas Crooks foi visto nas proximidades ali do local onde o Trump ia discursar com um rangefinder. O rangefinder é isso aqui, eu posso mostrar porque não é nada controlado, é só um telêmetro, é um aparelho para medir distância. Eu aperto um botão aqui, ele vai calcular a distância para um objeto específico que eu estou querendo saber em que distância que ele está. Ele automaticamente se torna uma person of interest, como o serviço secreto chama, né? Um serviço, uma pessoa que deve ser averiguada
por cerca de 1 hora ele ficou nessa condição, se perdendo na multidão e tudo mais, mas tem algumas fontes que indicam que por cerca de 20 minutos que o Thomas Crooks ficou naquele telhado até efetuar os disparos, até que, quando finalmente um policial tenta ver o que está acontecendo, ele é auxiliado por outro policial que lhe dá suporte, ele sobe, o Crooks joga a carabina na cara dele, ele desce, em seguida o Thomas Crooks toma posição e efetua os disparos contra o Trump. A maioria das fontes está indicando que ele efetuou aproximadamente cerca de 8 disparos contra o presidente Trump, acabou ferindo o presidente na orelha. Inclusive, não sei se tu quer mostrar aí agora, mas pedir para a tua produção deixar no ponto aí uma simulação feita no canal do Brandon Herrera, chama de ballistic dummy, né? Como se fosse um boneco de gelatina balística, entre aspas, que tem o crânio, tudo, que dá para ver exatamente. Eles recriaram isso com esse ballistic dummy, como teria sido esse ferimento do presidente Trump, e a gente vê que não explode a cabeça, que o cabelo mal mexe, então muita gente falou que o deslocamento de ar já seria fatal, que o deslocamento de ar iria produzir lesões, o que a gente sabe que, do ponto de vista de balística criminal, é totalmente falso. Mas ele efetua esses 8 disparos, acaba ferindo o presidente Trump, acaba matando, infelizmente, um bombeiro que estava lá, o Corey, e ferindo outros 2 homens, ainda um de 57 e um de 74 anos. Então foram 2 feridos e um morto. E as fontes que eu consegui achar dizem que cerca de 20 e poucos segundos depois que ele efetuou esses disparos, o serviço secreto conseguiu neutralizar essa ameaça, utilizando aí um fuzil, um excelente fuzil, um Mark 13 Mod 5, que é no calibre 300 Winchester Magnum, que é um excelente calibre para tiro de precisão, tem um alcance efetivo aí de mais de 1 quilômetro, com certeza, 1,5 quilômetro, mais ou menos. Então, para essa configuração, com o que há de mais moderno, em ponto de vista de mira optrônica e de rangefinder e tudo mais, é um tiro bastante fácil de se fazer. Esse foi a recriação lá do canal do Brandon Herrera, dá para ver certinho o projétil voando primeiro de ponta para frente, até por isso que ele não causou um dano tão grave, pegando bem na pontinha da orelha. Foi um tiro bastante feliz aí do canal do Brandon Herrera, com apoio do Ballistic High Speed também, que eles fazem essas filmagens de projéteis saindo do cano e tudo mais, que é bastante legal. E também pedi um outro vídeo, Vilela, que seria o que aconteceu com o Thomas Crooks, também com Ballistic Dummy, né, com um crânio simulando um crânio humano, o que seria tomar um tiro de 300 Winchester Magnum a 100, 120 metros, como ocorreu nesse caso concreto do Trump. Se a tua produção puder passar, vai ser bacana. Algumas fontes dizem que os snipers efetuaram não um, mas 2 disparos, mas o que é certo é que a ameaça foi neutralizada em menos de 30 segundos com um disparo na cabeça de 300 Winchester Magnum. A foto que ficou mais famosa, esse é o vídeo do que seria o Thomas Crooks recebendo o tiro de 300 Winchester Magnum em câmera lenta. Dê uma olhada aí, Vilela. Caramba, velho. Mano. Na Aí balística, pede para o João explicar o que quer dizer esse movimento de abre e fecha desses ossos aí. Perfeitamente, esse é um calibre de alta velocidade, então ele causa uma cavidade temporária, né, que é o que a gente está vendo ali, uma cavidade temporária bastante significativa que vai causar grandes danos. Inclusive, se tratando da cabeça, mesmo calibres de baixa velocidade, né, que são os calibres de armas curtas, como revólveres e pistolas, eles já conseguem causar danos por cavidade temporária. Mas no caso do cérebro especificamente, como é um tecido muito sensível, ele é extremamente frágil e pode ser facilmente danificado. Então, um tiro de 300 Winchester Magnum a 120 metros, não dá para falar absolutamente 100% de certeza, mas seria extremamente improvável que ele sobrevivesse a esse disparo. É um calibre realmente bastante forte, bastante próprio para o tiro de precisão, para o que ele foi usado nessa circunstância, que acabou conseguindo neutralizar o Thomas Crooks. Inclusive, ele estava com 3 carregadores, segundo algumas fontes que eu consegui encontrar, ou seja, ele poderia efetuar muito mais disparos do que ele efetuou se não tivesse sido neutralizado. Era necessário que o uso de força letal fosse feito como foi feito para que aquela agressão de fato cessasse. Inclusive, naquele dia, antes de ir para esse encontro com o presidente Trump, ele comprou 50 munições. Ele já devia ter alguma coisa, então vamos jogar aí. Se tivesse 3 carregadores,
completos, isso seria 90 disparos. Imagina contra uma multidão daquela, uma pessoa motivada a causar o máximo de dano possível, quantas pessoas ele poderia ter matado. Uma coisa interessante também, que o New York Times divulgou que 2 horas antes ele fez um reconhecimento com drone. Ele voou um drone ali perto de onde o Trump ia discursar, já começou a levantar as distâncias, começou a levantar em que circunstância ele faria esse tiro, o que também demonstra mais uma falha colossal da segurança, até porque a gente sabe que até no Rio de Janeiro, hoje em dia, não precisa nem para os Estados Unidos, nem para a guerra da Ucrânia, nem para Israel, no Rio de Janeiro, os marginais narcotraficantes já estão usando drones para soltar granadas aí nos seus concorrentes, nas outras facções, nos policiais e tudo mais. Então imagina a falha de segurança gigantesca que foi deixar sobrevoar um drone naquela região que o ex-presidente e candidato Trump iria discursar. Então, de fato, foi uma falha colossal do serviço secreto, basicamente inexplicável. É difícil de acreditar que uma instituição tão profissional e que há tantos anos atua nessas circunstâncias, sabendo do alto risco que envolve a proteção de um elemento tão conhecido e tão importante quanto o Trump na condição de ex-presidente e candidato, né, o futuro candidato, pelo menos naquele dia, chama atenção que eles tenham falhado de forma tão miserável em proteger a sua vida, que na verdade foi salva pela mais absoluta sorte. Eu só vou acrescentar mais um detalhe, que também não quero monopolizar aqui o nosso papo, porque tem muita coisa interessante para falar. O professor Marfilho aí é uma sumidade dos Estados Unidos, mas o presidente Trump levou a sorte da vida inteira dele. Muita gente falou que isso foi encenado, como se ele tivesse combinado, como se ele tivesse deixado sabendo que uma pessoa ia atirar contra a sua cabeça a 120 metros de distância e que isso foi orquestrado numa teoria da conspiração para que ele ganhasse pontos nas pesquisas e possivelmente a eleição. Então, absolutamente falso, absolutamente risível esse tipo de coisa, mas infelizmente a internet dá voz a muita gente que não sabe do que está falando. Então, infelizmente, a gente tem outras boas fontes aí. Inclusive, recomendo para quem puder assistir a minha live com o Júlio do Sala de Guerra. A gente falou especificamente sobre todos os detalhes desse atentado.